E aí, galerinha, voltamos para fazer a nossa revisão. Vai ser jogo rápido e você tem que aproveitar esse momento porque é o momento de aproveitar, né? Vamos colocar essas últimas dicas antes da atividade, né, professor Jorge? E sem falar que é um assunto interessante. Com certeza. Um assunto que, vez ou outra, está no Enem. Com certeza. Sim ou não? Na hora. Na hora, termos interessantes que colocamos durante a aula para que o aluno grife, coloque um asterisco. Com certeza, uma observação. galera. Muito bem. É isso? Na hora. Então, vamos junto? Já começou. Começou. De olho na tela. De olho na tela. Aula 9.2, falamos aí sobre crescimento da população brasileira e agora é nosso momento de revisão. Começamos falando a aula sobre o histograma, sim, professor Jorge, que o senhor bem explicou. Exatamente, que é com ele que a gente faz o gráfico, né, das pirâmides etárias. Exatamente. Aí, nesse histograma, a gente tem a representação aí, né, da população feminina. Eita, deixa eu pegar o pincel aqui, professor Jorge. Deixa eu voltar aqui. Da população feminina e da população masculina, professor Jorge. É isso aí. Então, a gente explicou durante a aula que, de um lado, nós temos a separação e que fica claro o crescimento e a dinâmica desse crescimento populacional por sexo, né? No caso, masculino e feminino, e também as linhas que representam as idades, ok? Nesse caso específico, colocamos aqui percentuais. Muito bem. Beleza? Tranquilo. São informações que o aluno, quando vê isso numa prova, são esses detalhes que ele tem que ver para fazer uma adequada interpretação. Com certeza. Não é isso? Na hora. Vamos lá. Aí nós temos aí o quê? Nos países desenvolvidos, o crescimento da população que não trabalha decorre basicamente do aumento da população idosa, pois as baixas da taxa de fecundidade não contribuem para a formação de um grupo etário jovem numeroso. Só lembrando que a fecundidade que falamos é a média de filho, né, professor Jorge? Isso aí, de uma mulher. De uma mulher. Em idade reprodutiva, né? Com certeza. Então, se cai a taxa de fecundidade, a gente vai ter reposição nesse grupo etário futuramente para poder formar sua população economicamente ativa? Vai ser complicado. Né? Complicado, né? Complicado. Então, país desenvolvido passa por esse problema de uma forma, digamos assim, mais delicada do que nós, do subdesenvolvido. Com certeza. No entanto, a gente tem que ver que o perfil econômico, socioeconômico daquele país é melhor do que o nosso. Com certeza. Não é isso? Exatamente. Embora eles tenham menor número de pessoas em população ativa, eles têm como bancar pessoas para trabalhar para eles, vindo principalmente do Sudeste Asiático e da América Latina. Exatamente. Como acontece na Alemanha, na Itália, lá na Europa. Com certeza. Isso? Na hora. Vamos lá. E aí nós temos os países de elevado crescimento demográfico, já são os países subdesenvolvidos. Isso aí. E que nós falamos para vocês que o elevado crescimento demográfico, ele acontece nos países subdesenvolvidos e a pirâmide é aquela bonitinha, perfeitinha, ok? Enquanto nessa aqui, ela é geralmente bem parecido com uma coisa quadrada. Exato. Muito bem. Fechou. E apresentamos durante a aula a evolução da pirâmide etária do nosso Brasil e a gente percebe o quê? A queda da taxa de natalidade, se a gente comparar aqui com 2010. Então, lá em 80, 90, a base da nossa pirâmide era bem mais larga, estava próximo de 8 e pouquinho. Agora, quando a gente analisa que a taxa de natalidade, ela não passa, né, da nossa população jovem, não chega aqui, de 0 a 4 anos, nem a 8, né, professor Jorge? Representando o quê? Baixa taxa de natalidade aí nessa faixa etária. Isso, e aqui a gente mostra aqui, falamos durante a aula, que a tendência é só aumentar essa faixa etária de pessoas com a idade acima de 60 anos, não é isso? Muito bem. Então, a tendência também é aumentar aqui no Brasil. Com certeza. É isso? Aí falamos sobre a pirâmide etária do Brasil, 2020, né, professor Jorge? Que a gente consegue perceber o que uma redução da sua base
e o seu topo crescendo a cada ano. Isso representa o quê? O crescimento da população idosa e a redução da taxa de natalidade do Brasil. Posso fazer uma observação, Rogério? Pode, na hora. Você deixa? Com certeza. Você é legal, você é legal. Você é meu brother. Olha só, Rogério. Aí o aluno pode pensar assim, professor, só 0,1%? Aqui, mas é só 0,1%. Nessa faixa etária. Já está com 90 anos, de 90 a 94. A base mesmo dos idosos começa aqui, olha. Verdade. Ó. Tá? Tudo isso aqui para cima, que eu grifei agora, são idosos. É quase 30% da pirâmide etária do Brasil nessa faixa etária. Perfeito. Então, tem que analisar esses números daqui da lateral, galera. Tá bom? Para não fazer uma interpretação equivocada. Exatamente. Beleza? Muito bem, professor. E falamos sobre a expectativa de vida do Brasil, que a média é 76 anos. E quando a gente fala das maiores expectativas de vida, nós encontramos nas regiões mais desenvolvidas do Brasil, que vai ser Sudeste e Sul. E quando falamos das menores expectativas de vida, a gente vai encontrar na região Norte e Nordeste, que vai ser entre 70 e 73 anos. E falamos que o Brasil, a população acima de 60 anos, de acordo com 2020, representava 3,6% da população, aproximadamente 28,7 milhões de idosos no nosso Brasil. Então, galerinha, é isso. Beleza? A gente vai ali agora rapidinho e já volta. Café. Não vai dar nem tempo para tomar café. A gente já volta para fazer a nossa correção da atividade. Tchau. Tchau. E galerinha, voltamos agora para a correção. E é sem conversa mesmo, né, professor Jorge? Eu estou ansioso para essa correção, então vamos lá no quadro. Agora, a atividade sala, momento da resolução, questão 1. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os fatores que explicam o envelhecimento da população brasileira. Opa, Rogério, olha só. Questão delicinha. Delicinha, olha só. Questão mamão com açúcar. Com certeza. Porque ela já está dizendo, já está dando informação para o aluno que a população do Brasil está envelhecendo. Muito bem. É isso? E ele quer que você diga qual é a alternativa que está correta. E está explicando esses fatores, né? Do envelhecimento da população do Brasil. Explicando o porquê do envelhecimento da população. Muito bem. A diz que é o aumento da taxa de fecundidade e o declínio do crescimento vegetativo. B, aumento da taxa da natalidade e redução da mortalidade infantil. C, é o decréscimo da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. D, é o crescimento vegetativo acelerado e densidade demográfica elevada. Ou letra E, combinação entre aumento de fecundidade e declínio de mortalidade infantil. Rogério, é muita informação. Exatamente. É isso. Aumento, tá aqui, ó, aumento, crescimento, que também é aumento, né? Combinação, olha só, a letra E fala combinação entre aumento de fecundidade e declínio, sem chance. Se está dizendo que está envelhecendo, como é que está dizendo que está tendo aumento de fecundidade? E essa é muito contraditória, porque ela fala do aumento da taxa da fecundidade, que seria o quê? Um grande número de média de filhos por mulher, e o declínio do crescimento vegetativo. Não pode ser declínio. Se está aumentando a taxa de fecundidade de um país que é alta, média de filhos, certamente aquela população vai crescer muito também. Exatamente. Seria desse jeito se estivesse falando de um país em guerra. É verdade. Com certeza. Beleza, olha só, o aumento da taxa, então não vai ser A, né, Rogério? Não, sem chance. Cancela, né? Cancela. A B, aumento da taxa de natalidade e redução da mortalidade infantil, Rogério? Também não. Se tem um aumento da taxa de natalidade e está reduzindo a morte de crianças, certamente essa população só cresceria, né? Só cresceria, não está envelhecendo. Exatamente. Então, ó, decréscimo da taxa de... decréscimo. Redução, reduzindo a taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Muito bem. E está aumentando a expectativa de vida. Aumentar a expectativa de vida é sinônimo
de envelhecimento. Com certeza. Beleza? Então marca logo. Sem chance. É a letra C. Com certeza. Beleza? Na Parabéns hora. a todos que acertaram. Questão 2. A respeito da Previdência Social, avalie as proposições a seguir. Vamos lá. Primeira, o contribuinte destina mensalmente um percentual do seu salário para a Previdência Social que utiliza esses valores para custear a substituição de renda do trabalhador quando ele não puder exercer mais sua atividade profissional. 2. A Previdência Social é um seguro público que visa suprir as fontes de renda do contribuinte quando este não puder trabalhar. Vamos lá. 3. O contribuinte da Previdência Social pode utilizar o seguro nos casos de doença, invalidez, idade avançada, desemprego involuntário ou mesmo maternidade e reclusão. 4. A Previdência é um sistema que se autossustenta por meio das contribuições. De acordo com as tendências demográficas atuais, o sistema previdenciário permanecerá com excedente de recursos para custear as despesas. E aí, Rogério? Só o sonho, né? É? Vamos lá. Vamos lá. A Sinale já até apareceu ali. Eita. Beleza, mas vamos voltar aqui, ó. A 4, já vamos dizer que ela estava errada, né? Tava Porque você já errado. fez assim Aham. Não, aí tu já entregou, mano. Já entreguei, entregou. foi. Não era aí. Perdão, professor Jorge, perdão. É, Você me perdoa, meu amigo? Isso, me perdoa, mas não faça mais isso, não. Tá bom, então, prometo. E, Rogério? Então, olha só, a 4 ela vai estar errada porque ela está dizendo que nós falamos o tempo todo que é preocupante. Com certeza. E aí aqui a questão, a 4 está dizendo que vai ter o excedente de recurso para custear essa despesa. Sem chance. Permanecerá com excedente? Não. Nós falamos durante a aula, Delicada delicada a situação, é complexa, Com certeza. porque está faltando gente na população economicamente ativa para pagar, para ajudar a pagar o salário, a aposentadoria dos idosos. Então a 4 está errada. Olha, Rogério, essa questão, ela não era fácil. Mas essa 4 A 4 matava. 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 Porque Exatamente. na hora que eles vissem aqui, ó, as opções, a 4 está errada. Então ele já ia cortar A B. a B E aí? e a E. É isso? Ah, não. Ele Não, desculpa. Ela é falsa, não é isso? falsa, ela é falsa. Ela é Cortava falsa. o quê? A A, Isso. cortava a C e cortava a D. Então ele só ia ficar com a B e a E para julgar. Tá vendo? Rogério, Ah. ele está dizendo que tem excedente de recursos para custear as despesas. Aham. Então isso é falso, né? É falso, pois é. Então, aí ele ficou só aí com ele duas só questões ficaria, lá. ele ficaria só com a, B, a C e a D. Pra ele julgar. Olha lá, professor Jorge. Vamos aqui, ó. Isso, então, eu que risquei errado É. aqui, ó. Aqui, ó, eu que risquei errado. Exatamente. Exatamente, só pode ser a B ou B, a E. A E, isso que eu falei. Exatamente. É porque Isso. a gente riscou no primeiro momento pensando que era, né? Exatamente, foi eu que me confundi. Tranquilo. Aí, ó, já cancelava, vou até botar em outra cor, vermelho. Ó. Coloca o vermelho. O A C e a D. Só ia poder ser a B ou a letra E. Com Tá certeza. entendendo? Para isso, a gente tinha que ver o que estava errado lá na letra E. Aí eu ficava uma dica. Se lá na B, as 3 primeiras são verdadeiras, ele ia julgar logo a 2 lá, que tá falando lá na E, que é falsa. Vamos voltar lá na 2. A D. A 2, ó. A 2, Previdência Social é um seguro público que visa suprir as fontes de renda do contribuinte quando ele não puder mais E trabalhar. aí, não tá certo isso? Tá certo. Então, volta lá. Se Pronto. tá certo, na hora ele ia saber que a questão correta era B, porque aí tava falando que a segunda era falsa. Exatamente. Matou a parada. Matou. Beleza, galera. Então, apagando tudo aqui. Marca aí, nossa. Apaga tudo e dá um certo na correta. Fechou. Fechou, meu amigo. Vamos lá. Questão do Na Enem. questão do Enem aí, olha só a pirâmide etária brasileira, Muito fazendo uma análise entre 1980, que é a cor mais escura, ok? E 2010, o cinza. Não é Muito isso, bem. Rogério? Homens e mulheres. O percentual, Homens e né? mulheres. Exatamente. O que o Ah. aluno deveria perceber aqui é que a base dela, lá em 1980, tinha muito mais crianças nascendo. Com certeza. Não é isso, Rogério? Aham. Aqui já em 2010, já Diminuiu. diminuiu o número de crianças que nascem. A taxa de fecundidade da mulher diminuiu. Com certeza. É isso? Na hora. Já é um caminho, né? Com certeza. É Vamos uma lá. pista. Uma pista.
Nas 2 últimas décadas, o governo federal vem propondo ações no sentido de oferecer uma resposta às transformações na composição etária da população brasileira. Essas ações têm seguido uma tendência que se manifesta mais diretamente na seguinte iniciativa: a revisão das bases da legislação sindical, b, alteração das regras da Previdência Social, c, expansão das verbas para o ensino fundamental, d, a ampliação dos programas de prevenção sanitária. Questão tranquila demais, né? Tranquila. Se a base está diminuindo, o topo está aumentando, qual que é a preocupação do governo? Previdência Social. Então marca logo. Sem chance, durante a aula toda falamos sobre isso. Exatamente. É a Previdência Social que vai pagar a aposentadoria dos idosos. Com certeza. Que, inclusive, falamos que paga, nós pagamos para um dia envelhecermos. Exatamente. É isso, então a gente paga agora. Com então certeza. nada mais justo do que os idosos de hoje receber a sua aposentadoria. Com certeza, beleza? porque no passado eles que pagavam. Exatamente. Questão 4. Brasil, 1980 e a projeção para 2050. Olha só, Rogério, uma projeção assombrosa para o Brasil. Então, o que você deve detectar é que aqui o Brasil era muito subdesenvolvido e tinha uma faixa etária de jovens nascendo muito grande, e aqui já é bem mais tímida e preocupante o número de idosos. Uma pirâmide inversa, né? Inversa, aquele quase quadrado que falamos, Exatamente. não é isso? Beleza, vamos lá. Se as estimativas do IBGE estiverem corretas, em 2050 haverá uma redução de expectativa de vida, b, uma quantidade de homens maior que de mulheres, c, o aumento da longevidade demográfica, d, uma redução da desigualdade social, ou letra E, uma elevação da taxa de fecundidade. Marca logo. Tá tudo certo. Ok, Rogério, aqui, ó, já marcamos, olha só, pessoas idosas vivendo mais. Então, isso é preocupante. Falamos durante isso na aula toda, Rogério. Com certeza. É isso, Se Rogério? a pirâmide se apresenta de forma inversa, quer dizer o que, galera? Que a população está vivendo mais a cada dia, né? E a sua base mais estreita, representa o quê? Menor taxa de natalidade daquele determinado país. Perfeito. Fechou? É isso aí, fizemos a correção. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!